Um paciente de 69 anos chegou no meu consultório com 2 queixas que ele achava desconectadas. Doutora, minha ereção está cada vez mais fraca e eu estou com um cansaço que não passa. Durmo e acordo cansado. Faço qualquer esforço e parece que corri uma maratona. As pernas pesam, os músculos doem e o pênis não responde mais. Ele já tinha tentado suplementos, zinco, magnésio, ashwagandha, maca. Gastava mais de R$ 200 por mês. Pouca diferença. Quando pedi os exames completos, encontrei algo que a maioria dos médicos não investiga. O pH sanguíneo dele estava no limite inferior da faixa normal. Bicarbonato sérico baixo. Acidose metabólica crônica de baixo grau. O corpo dele estava levemente mais ácido do que deveria. E esse ambiente ácido estava sabotando tudo. Introduzi bicarbonato de sódio de forma controlada no protocolo dele. Uma quantidade mínima, controlada, com monitoramento. 21 dias depois, ele voltou com uma expressão que eu não reconhecia. A fadiga melhorou. A energia voltou. E ontem de manhã eu acordei com ereção pela primeira vez em meses. Doutora, um produto que custa R$ 3 fez o que R$ 200 em suplemento não faziam. Meu nome é doutora Fernanda Arruda. Sou urologista com mais de 15 anos dedicados à saúde masculina aqui no Brasil. E hoje eu vou te explicar o que o bicarbonato de sódio faz no corpo e por que ele pode influenciar diretamente a função erétil. Mas antes de qualquer coisa, um alerta sério. O bicarbonato tem contraindicações reais e graves que eu vou detalhar nesse vídeo. Não tome sem assistir até o final. A dose errada ou o uso em quem não deve pode causar problemas sérios. Fica comigo até o final. Me conta nos comentários, você sente fadiga crônica junto com ereção fraca? Essa combinação pode ter uma causa que ninguém investigou. Antes de falar sobre o bicarbonato, eu preciso que você entenda o que está acontecendo dentro do seu corpo que cria o problema que o bicarbonato pode ajudar a corrigir. O corpo humano funciona melhor quando o pH do sangue está entre 7,35 e 7,45. Levemente alcalino. Esse é o pH ideal para que as enzimas funcionem, os vasos se comportem adequadamente e os músculos trabalhem com eficiência. Qualquer desvio para baixo desse intervalo, mesmo que pequeno, compromete múltiplas funções. Com o envelhecimento, algo muda. A capacidade dos rins de eliminar ácido e produzir bicarbonato diminui progressivamente. Estudos publicados no American Journal of Kidney Diseases mostram que a função renal de tamponamento ácido-base declina com a idade, mesmo em pessoas sem doença renal diagnosticada. O corpo vai perdendo lentamente a capacidade de manter o pH ideal. Ao mesmo tempo, a alimentação típica do homem brasileiro acima de 60 é altamente acidificante. Carnes em excesso geram carga ácida. Carboidratos refinados geram carga ácida. Alimentos processados geram carga ácida. Café em excesso gera carga ácida. Refrigerantes são extremamente acidificantes. Frutas e vegetais são alcalinizantes, mas a maioria dos homens consome muito menos do que deveria. O resultado é uma condição chamada acidose metabólica crônica de baixo grau. Não é uma acidose grave que te leva ao hospital. É uma acidose sutil, constante, que o corpo tenta compensar dia após dia. E essa compensação constante esgota os sistemas que deveriam estar fazendo outras coisas, incluindo manter os vasos saudáveis, os músculos fortes e a ereção funcional. Se você se alimenta com muita carne, muito carboidrato refinado e pouca verdura, comenta aqui embaixo. O seu corpo pode estar mais ácido do que deveria. E esse desequilíbrio silencioso pode estar contribuindo para a fadiga e a ereção fraca. Agora eu vou te mostrar como o ambiente ácido dentro do corpo afeta diretamente a ereção. Porque não é uma conexão óbvia. Mas quando você entende a bioquímica, faz sentido total. A primeira via é o óxido nítrico. O óxido nítrico é a molécula que comanda a ereção. Sem ele, os vasos do pênis não dilatam e o sangue não entra. A produção de óxido nítrico depende de uma enzima chamada ENOS, que funciona dentro das células endoteliais dos vasos. E aqui está o ponto crucial. A ENOS funciona melhor em pH equilibrado. Em ambiente levemente ácido, a eficiência da ENOS diminui. Menos óxido nítrico é produzido. E o que é produzido é degradado mais rapidamente por radicais livres, que se multiplicam em ambiente ácido. Resultado: menos vasodilatação, menos sangue no pênis, ereção mais fraca. A segunda via é a inflamação. A acidose crônica aumenta marcadores inflamatórios no corpo. Estudos publicados no Journal of the American Society of Nephrology
mostram que mesmo a acidose metabólica leve está associada a níveis mais altos de proteína C, reativa e outras citocinas inflamatórias. Inflamação crônica danifica o endotélio vascular. Endotélio danificado produz menos óxido nítrico. É um ciclo que se alimenta. Acidez gera inflamação. Inflamação danifica vasos. Vasos danificados pioram a ereção. A terceira via é a fadiga muscular. Em ambiente ácido, os músculos acumulam ácido lático mais rapidamente e se fatigam mais cedo. Isso afeta todos os músculos do corpo, incluindo os do assoalho pélvico. Músculos pélvicos fatigados não conseguem sustentar a ereção adequadamente. A contração que deveria comprimir as veias de drenagem e manter o sangue dentro do pênis é fraca e insuficiente. A ereção não firma, não sustenta. Cede antes da hora. 3 vias. Menos óxido nítrico, mais inflamação, mais fadiga muscular. Todas causadas ou agravadas pelo ambiente ácido. Gente, só um minutinho. Preciso deixar um recado rápido para vocês antes de continuar. Eu recebi muitas mensagens de inscritos do canal me pedindo um material mais completo, algo que vocês pudessem consultar em casa, no próprio ritmo de vocês, com tudo organizado e explicado de forma simples. Mensagens de homens me dizendo que se sentiam cansados, sem energia, com a libido lá embaixo, sem saber por onde começar a mudar isso de verdade. E pensando exatamente em vocês, eu preparei com muito carinho um e-book com tudo o que vocês precisam saber para recuperar a vitalidade, melhorar a disposição e se sentir bem de novo, de forma prática e baseada em evidências. É o tipo de material que eu gostaria que todo paciente meu tivesse em mãos. Para acessar, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo ou na descrição do vídeo. Tá bem fácil de encontrar. Fico feliz demais em poder ajudar vocês além daqui do canal. Bom, feito o recado, agora vamos voltar para o vídeo. Ácido que se instala silenciosamente com a idade e com a alimentação errada. Se você sente fadiga muscular junto com ereção fraca, comenta aqui embaixo. A acidose pode ser o elo que conecta os dois. Agora eu vou te explicar o que o bicarbonato de sódio realmente faz quando entra no corpo. Porque não é nenhuma substância exótica. É exatamente o que o seu corpo já usa naturalmente para manter o equilíbrio. O bicarbonato de sódio, cuja fórmula é NaHCl3, é o principal sistema tampão do sangue humano. Tampão é a substância que neutraliza ácidos e mantém o pH estável. O seu corpo já produz bicarbonato naturalmente. Os rins fabricam bicarbonato e o jogam na corrente sanguínea para neutralizar a carga ácida do metabolismo diário. O sangue carrega bicarbonato constantemente como um extintor de incêndio portátil contra a acidez. Quando você ingere bicarbonato de sódio diluído em água, está fornecendo ao corpo exatamente a ferramenta que ele já reconhece e utiliza. Não é algo estranho. Não é algo artificial. É o mesmo bicarbonato que seus rins produzem, apenas fornecido por via oral para complementar a produção que com a idade ficou insuficiente. O que acontece quando o bicarbonato entra? Ele é absorvido no intestino e chega à corrente sanguínea. Ali, ele neutraliza o excesso de íons de hidrogênio que tornam o sangue ácido. O pH sobe levemente em direção ao valor ideal. O sangue fica mais equilibrado. E esse equilíbrio se propaga para todo o corpo. Os rins, que estavam sobrecarregados tentando produzir bicarbonato suficiente sozinhos, ganham alívio. A carga de trabalho renal diminui. Os tampões que estavam esgotados são repostos. E o corpo volta a funcionar num ambiente químico mais favorável. É simples, é elegante, é bioquímica básica e custa R$3 o pacote. Se você nunca pensou no bicarbonato como ferramenta de saúde, comenta aqui embaixo. O que a sua avó usava para azia pode ter aplicações que vão muito além da digestão. Agora eu vou aprofundar a via mais relevante para a ereção. A conexão entre bicarbonato, pH equilibrado e produção de óxido nítrico. Estudos publicados no Clinical Journal of the American Society of Nephrology mostram que a correção da acidose metabólica melhora a função endotelial em pacientes com doença renal crônica. A função endotelial melhorada significa mais óxido nítrico sendo produzido e mais vasodilatação. Vasos que dilatam melhor significam mais sangue chegando onde precisa. A enzima INOS, que fabrica o óxido nítrico dentro das células endoteliais, é extremamente sensível ao ambiente químico. Ela precisa de cofatores como a tetrahidrobiopterina para funcionar. Em ambiente ácido, a tetrahidrobiopterina é oxidada e destruída mais rapidamente. Sem ela, a INOS não produz óxido nítrico,
produz superóxido, um radical livre que destrói o óxido nítrico já existente. É o que os cientistas chamam de desacoplamento da INOS. A fábrica que deveria produzir o bem passa a produzir o mal. Quando o pH é corrigido e o ambiente se torna mais equilibrado, a tetrahidrobiopterina se estabiliza. A ENOS volta a funcionar corretamente. O óxido nítrico é produzido em quantidade adequada, e o superóxido diminui. É como consertar uma máquina que estava produzindo peças defeituosas. A máquina é a mesma. O que mudou foi o ambiente em que ela opera. Para o pênis, isso se traduz diretamente. Mais óxido nítrico significa vasos cavernosos que dilatam melhor. Mais sangue entra. A ereção fica mais cheia e mais firme. E se você usa Viagra ou Cialis, eles funcionam melhor porque há mais óxido nítrico para eles preservarem. É a mesma lógica que eu expliquei com a berberina em outro vídeo. Restaurar o substrato que o medicamento precisa. Se a sua ereção piorou gradualmente ao longo dos anos sem uma causa clara, comenta aqui embaixo. A acidose crônica de baixo grau pode ser o fator invisível que ninguém investigou. O segundo efeito do bicarbonato que impacta a ereção vem por uma via que a maioria não esperaria. A performance muscular. E a conexão é mais direta do que parece. O bicarbonato de sódio é usado por atletas de elite há décadas como tamponante de ácido lático. Estudos publicados no European Journal of Applied Physiology e no British Journal of Sports Medicine mostram que a ingestão de bicarbonato antes do exercício melhora a capacidade muscular, retarda a fadiga e aumenta o tempo até a exaustão. Os músculos funcionam melhor e por mais tempo em ambiente menos ácido. Agora aplique esse princípio ao assoalho pélvico. Os músculos que sustentam a ereção, o bulbo esponjoso e o isquio cavernoso, são músculos. Sofrem fadiga. Acumulam ácido lático. E quando fatigados, não conseguem comprimir as veias de drenagem com força suficiente para manter o sangue dentro do pênis. A ereção que começa firme vai cedendo. Amolece durante o ato. Não sustenta. Em ambiente menos ácido, esses músculos fatigam menos. Mantêm a contração por mais tempo. Sustentam a ereção com mais eficiência. A diferença pode ser sutil, mas é perceptível especialmente para homens que relatam que a ereção começa, mas não mantém. E o efeito se estende para além do assoalho pélvico. A fadiga crônica generalizada que muitos homens acima de 60 sentem pode estar relacionada à acidose metabólica. Os músculos do corpo inteiro funcionam pior em ambiente ácido. O resultado é aquela sensação de peso, de cansaço constante, de falta de energia que nenhum suplemento parece resolver. Quando o pH é equilibrado, a energia volta, a disposição melhora e a disposição sexual acompanha. Se você sente que a ereção começa, mas não sustenta, comenta aqui embaixo. A fadiga do assoalho pélvico pode estar contribuindo. E o pH do seu sangue pode ser parte da causa. Agora eu vou te ensinar exatamente como usar o bicarbonato de sódio de forma segura e eficaz. Porque a dose, o horário e a forma de uso fazem toda a diferença entre benefício e problema. A dose. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Isso equivale a aproximadamente 2 a 3 gramas. Essa é a dose diária máxima que eu recomendo para o protocolo. Não mais. A preparação. Dilua a meia colher de chá em um copo grande de água, aproximadamente 250 ml. Misture bem até dissolver completamente. A água pode ser em temperatura ambiente ou levemente morna. O horário. Existem 2 opções. A primeira é em jejum pela manhã, 30 minutos antes do café da manhã. Nesse horário, o estômago está vazio e o bicarbonato é absorvido rapidamente sem interferir na digestão. A segunda opção é 2 horas após a última refeição, antes de dormir. Nesse horário, a digestão já terminou e o bicarbonato pode agir durante a noite quando o corpo está em modo de reparo. O horário que você nunca deve tomar é durante ou imediatamente após as refeições. A razão é simples. O estômago precisa de ácido clorídrico para digerir os alimentos. Se você toma bicarbonato junto com a comida, neutraliza o ácido estomacal e prejudica a digestão. Pode causar indigestão, gases e absorção deficiente de nutrientes. Nunca durante as refeições. A introdução gradual. Não comece com a dose completa. Na primeira semana, use apenas 1/4 de colher de chá diluído no copo de água. Observe como o corpo reage. Se não houver desconforto, na segunda semana, aumente para meia colher de chá. Essa introdução gradual permite que os rins se adaptem ao fluxo extra de bicarbonato. O ciclo de uso.
Tome por 5 dias consecutivos e descanse 2 dias. Esse ciclo evita o acúmulo excessivo de sódio e dá aos rins tempo de reequilibrar. Não use continuamente sem pausas. Se você entendeu o protocolo, comenta aqui embaixo. A segurança vem antes do resultado. E o resultado vem da consistência dentro da segurança. Agora vem a parte mais importante desse vídeo inteiro. As contraindicações. Porque o bicarbonato é seguro para muitas pessoas na dose que eu recomendo. Mas para algumas pessoas, pode ser perigoso. E eu preciso que você leve isso a sério. Contraindicação número 1. Hipertensão arterial. O bicarbonato de sódio contém sódio. Cada meia colher de chá fornece aproximadamente 600 a 700 miligramas de sódio. Para homens com pressão alta, esse sódio adicional pode elevar a pressão arterial. Se você tem hipertensão, especialmente mal controlada, não use bicarbonato sem autorização expressa do seu cardiologista. Contraindicação número 2. Insuficiência renal. Os rins são responsáveis por processar e eliminar o excesso de bicarbonato e sódio. Se os rins não funcionam adequadamente, o bicarbonato pode se acumular e causar alcalose metabólica. Se você tem doença renal crônica em qualquer estágio, não use sem orientação do nefrologista. Contraindicação número 3. Insuficiência cardíaca. A retenção de sódio causada pelo bicarbonato pode piorar o edema e sobrecarregar o coração em pacientes com insuficiência cardíaca. Se você tem qualquer grau de insuficiência cardíaca, não use. Contraindicação número 4. Uso de diuréticos ou medicamentos para pressão. Diuréticos alteram o equilíbrio de sódio e potássio. Adicionar bicarbonato a esse equilíbrio já alterado pode causar desequilíbrios eletrolíticos perigosos. Converse com o médico antes. Contraindicação número 5. Alcalose pré-existente. Se por qualquer motivo o seu sangue já está alcalino demais, adicionar bicarbonato piora o quadro. Alcalose causa cãibras, formigamento, confusão mental e, em casos graves, arritmias cardíacas. Regra de ouro. Nunca ultrapasse a dose de meia colher de chá por dia. Nunca use por mais de 5 dias sem pausa de 2 dias. E se você tem qualquer comorbidade, converse com o médico antes de iniciar. Bicarbonato é seguro para a maioria, mas a maioria não é todo mundo. Se você tem alguma dessas condições, comenta aqui embaixo qual. A transparência sobre a sua saúde é o que me permite te orientar melhor. Agora eu vou montar o protocolo completo de 21 dias para quem pode usar bicarbonato com segurança. Lembrando que as contraindicações que eu acabei de listar são absolutas. Se você se enquadra em alguma, esse protocolo não é para você. Semana 1. Fase de introdução. 1/4 de colher de chá de bicarbonato diluído em copo grande de água. Tome em jejum pela manhã. 5 dias tomando, 2 dias de descanso. O que esperar? A mudança mais rápida costuma ser na digestão. Menos azia, menos refluxo, estômago mais confortável. A energia pode começar a melhorar sutilmente nos últimos dias da semana. O corpo está se adaptando ao tampão adicional. Semana 2. Fase de alcalinização. Aumente para meia colher de chá diluída no copo de água. Mesmo horário. 5 dias tomando, 2 de descanso. O que esperar? A fadiga começa a diminuir de forma mais perceptível. Os músculos ficam menos pesados. A disposição ao longo do dia melhora. Subir escadas, caminhar e fazer esforços leves fica mais fácil. O sono pode melhorar porque o corpo em pH mais equilibrado relaxa melhor. Semana 3. Fase de resposta. Meia colher de chá mantida. 5 dias tomando, 2 de descanso. O que esperar? A circulação mostra sinais de melhora. Mãos e pés podem ficar mais quentes. A ereção matinal pode começar a retornar ou ficar mais frequente. A resposta ao estímulo sexual melhora. Se você usa Cialis ou Viagra, pode perceber que funciona melhor porque o endotélio está produzindo mais óxido nítrico. A energia sexual, aquela vontade que parecia extinta, começa a voltar. Ao final dos 21 dias, avalie os resultados. Se houve melhora, pode manter o protocolo de forma cíclica. 5 dias tomando, 2 descansando. Por no máximo 3 meses. Depois faça uma pausa de 1 mês e reavalie. Idealmente, peça ao médico para verificar o bicarbonato sérico no exame de sangue antes e depois para monitorar objetivamente. Importante. O bicarbonato é uma ferramenta complementar. Não substitui a alimentação saudável, exercícios, sono e acompanhamento médico.
Funciona melhor quando combinado com as outras estratégias que eu já ensinei nesse canal. Me conta nos comentários se vai começar o protocolo. E se tem alguma condição das que eu mencionei, me diz para que eu possa orientar alternativas. Agora eu quero encerrar esse vídeo com uma reflexão que vai ao coração de tudo que eu faço nesse canal, um produto que custa R$3, que está na prateleira de todo o supermercado, que sua avó usava para fazer bolo e para aliviar a azia. Esse produto pode ajudar a equilibrar o pH do seu corpo e criar condições para que a ereção funcione melhor. Não é milagre, é bioquímica. O mesmo bicarbonato que o seu corpo já produz naturalmente. Apenas uma ajuda externa para compensar o que a idade e a alimentação desregularam. A indústria farmacêutica não proibiu o bicarbonato. Ela o ignora, porque não há lucro em algo que custa centavos e que não pode ser patenteado. Nenhum laboratório vai investir milhões para promover um produto que qualquer pessoa compra no mercadinho da esquina. O dinheiro vai para moléculas exclusivas que custam fortunas por comprimido. E o paciente nunca descobre que algo tão simples e acessível poderia complementar o tratamento. Mas eu preciso repetir com toda a força. O bicarbonato não é para todo mundo. Tem contraindicações sérias. Tem dose máxima que não pode ser ultrapassada. Tem ciclo de uso que precisa ser respeitado. E não substitui medicamentos prescritos ou acompanhamento médico. É uma ferramenta. Poderosa quando bem usada, perigosa quando mal usada. Aquele paciente de 69 anos, 3 meses depois, mantendo o protocolo do bicarbonato junto com alimentação melhor e exercícios, ele me disse: Doutora, eu gastava uma fortuna tentando resolver o cansaço e a ereção. Suplementos caros, remédios caros. E uma parte do problema era o pH do meu sangue. Algo que R$3 de bicarbonato ajudou a corrigir. Não estou dizendo que foi só o bicarbonato. Foi o conjunto. Mas ele foi a peça que faltava. A peça de R$3 que ninguém pensou em oferecer. Então, se esse vídeo te mostrou uma ferramenta que você não conhecia, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago o que a medicina convencional ignora e o que a indústria não tem interesse em promover. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que está gastando fortunas em suplementos sem resultado. Uma informação de R$3 pode valer mais do que centenas de reais em produtos. E me conta nos comentários se vai experimentar o protocolo. Eu leio cada mensagem e respondo sempre que posso. Um abraço da doutora Fernanda e nos vemos no próximo vídeo. A bioquímica não se importa com marketing. Se importa com equilíbrio. E quando o equilíbrio volta, o corpo agradece. Incluindo o pênis.